coração, vamos falar com o Senhor agora, com o seu coração aberto. Conversa com Deus, fala ao Senhor, eu preciso tanto da sua presença. Eu sei que tem o melhor para mim. Eu sei que me chamou para a vitória. Eu sei, meu Deus, que é bom e que do Senhor só vem coisas boas, coisas grandiosas. Me abençoa. Fala comigo, me dá direção. Eu preciso ouvir a sua voz. Oh, meu Deus, eu entro na tua presença nesta noite. Eu quero agradecer tanto pelo todo o bem, todas as maravilhas. Eu sou grata pelo cuidado, pelo amor dedicado. Eu sou grata pelo bem que o Senhor tem nos feito. Muito obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada, Senhor, porque o nosso coração bate, nós respiramos essa porta aberta, essa oportunidade de cultuar, de adorar o Senhor, de estar aqui. Obrigada. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Eu peço graça, eu peço unção, eu peço poder, eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor se manifeste aqui, fala aos corações. Eu não conheço as necessidades de cada um, mas sei que o Senhor conhece em detalhes. Então abençoa, meu Deus, abençoa cada vida, abençoa mentes e corações, abençoa todo o nosso ministério, abençoa os nossos templos e líderes, que a palavra seja pregada com responsabilidade e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que vidas sejam renovadas, abençoadas e fortalecidas. Deus, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira das reuniões. Passa do teu sangue sobre nós. O teu sangue tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu repreendo toda força maligna, seta diabólica, opressão, peso. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos, as maldições, as setas demoníacas, as palavras malditas, as forças demoníacas. E eu repreendo em nome de Jesus toda a opressão, toda a força do inferno, toda a fúria demoníaca. Eu repreendo em nome de Jesus e ordeno que todo mal saia em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Eu tomo posse de bênção. Eu tomo posse de libertação. Eu tomo posse de vitórias, de unção, de poder, de uma grande noite que seja transformador para todos nós. Ó Deus, que o cansaço, a opressão, o estresse do dia, o desânimo, um cansaço, sono, toda seta demoníaca saia em nome de Jesus. Abençoa mentes e corações. Fala aos corações. Renova a igreja. Renova o seu povo. Faça uma grande obra. Eu não conheço as necessidades de cada um, mas o Senhor conhece. Venha ao nosso encontro. Fala, renova, opera, transforma, muda mentalidades, muda corações. Eu peço uma renovação mental, eu peço troca de coração, eu peço uma grande noite. Eu preciso de graça, de unção, de poder. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor aqui. Só o Senhor que vai fazer diferenças. Se o Senhor não estiver aqui, não tem sentido. Nós não vamos ter avanços, não. É o Senhor que faz a diferença. Jesus tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós e fala conosco, fala, abençoa. O que é uma reunião sem a sua presença, meu Deus? Estar aqui sem o Senhor, sem unção, sem poder, não tem sentido. Se nós falhamos,
perdoa erros, falhas. Olha para nós com um olhar de misericórdia, tem misericórdia. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, nem tem sentido estar aqui se não for pelo Senhor. Então eu te peço, Senhor, abençoa o nosso trabalho, abençoa essa reunião, e que todos saiam daqui renovadíssimos, abençoados demais. Muito obrigada pela oportunidade. Eu te amo e agradeço demais, porque eu sei que é uma oportunidade de crescimento, é um privilégio. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é sempre, sempre é mais que vencedor. Em todas as coisas somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Muito oportuno essa mensagem, porque crenças limitantes, muitas, surgiram de palavras, de vozes. Muitas pessoas um dia ouviram algo e aquilo entrou. As palavras, elas só têm efeito se você acreditar. E quando você acredita em algo que foi dito, seja de bênção ou de maldição, mas o que mais nós vemos é que as pessoas, elas pegam, o veneno só tem efeito se você beber. Então, às vezes as pessoas lançam um veneno, ela bebe, ela toma. Então, alguém libera uma palavra para você. Se ela libera, quantas palavras de bênçãos já foram liberadas para você? Talvez você não pegou com a força como você pegou as ruins. Porque se as pessoas pegassem com a força as bênçãos, as palavras poderosas que são liberadas sobre elas, elas estariam muito mais à frente do que elas estão. A verdade é que quando vem uma palavra de poder, elas ainda precisam de muitas confirmações. Mas quando vem uma palavra ruim, agarra. E deixa aquilo entrar, e desmotiva. E aquilo abate. Eu já vi gente desistir de coisas muito importantes. Porque alguém falou algo que a desmotivou, que a abateu, que fez com que ela desacreditasse, ela se abateu com aquela palavra. Você tem que saber que não importa as palavras que são lançadas. O que importa é quando você acredita. Quando você acredita em algo, aquilo entra. Muitas coisas que estão aí atrasando a sua vida têm a ver com crenças que estão lá dentro e que você, consciente ou inconscientemente, você age de uma maneira, insistentemente você age de uma maneira que não te ajuda. Eu fico vendo que a palavra de Deus diz para nós, que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E a verdade é que um grande número de crentes não creem verdadeiramente nisso, porque não vivem essa realidade. Você acha que Deus tem projeto de você, muitas vezes, não ter o dinheiro para vir para a igreja? Ter dificuldade
de fazer a compra de um mês? Desejar uma coisa e não ter condições de comprar aquilo? Não. Então, por que muitos crentes estão vivendo? Aí tem vários fatores. Por que um crente, às vezes, não tem dinheiro para ir comprar um salgado? Termina o jejum, não sabe o que vai fazer naquele dia. Você acha? Mas aí está o problema. O que você acredita? Você acha o quê? Você acha, você acredita, você tem convicções no que você acredita. Porque nós passamos uma vida, a religião nos ensinou a viver de uma maneira que, na verdade, não ajuda a maioria das pessoas. Ora, nós fomos ensinados a aceitar, ora, a pegar e nos agarrarmos a coisas que não têm poder de mudar a nossa vida e partimos para a customização. Hoje está tão complicado esse negócio aí dentro da fé, que quando um olha, antigamente você tinha que ficar quieto, não podia ter nenhuma manifestação no culto. Aí os que começaram a ser mais modernos criticavam esses são os religiosos, os que estão de terninho, gravata, e os até faziam brincadeiras com os irmãos de terno e gravata, e a Bíblia debaixo do braço. Aí agora, há tanta modernidade, as pessoas dançam, elas pulam dentro da igreja. Não dá para ter um equilíbrio, aí já sobe no altar, tem pastora subindo no altar de mini saia, tem pastor subindo no altar com a sua camisetinha, baby look, apertadinha, e assim, uns são mais despojados, o outro é mais... É um desequilíbrio, e aí as pessoas que não buscam realmente ter um conhecimento de Deus, elas são jogadas para lá e para cá. Como elas, primeiro, não têm identidade, não sabem quem são, porque alguns ainda não sabem. Não buscaram ter uma intimidade com Deus, porque, como eu disse, Deus não tem preferidos, Ele tem íntimos. Nós vimos dentro da palavra de Deus como é que José se manteve tão íntegro, onde não tinha Bíblia, não tinha célula, não tinha ninguém para apoiar, porque ele tinha vida com Deus. Existia algo dentro dele. Daniel foi levado para a Babilônia, o centro da idolatria. Já de cara, adolescente ainda, decidiu não se contaminar com a comida do rei. De onde veio uma decisão firme, radical? Sendo que ele era um exilado. Aqueles 3 jovens decidiram pela fornalha, a se curvarem diante da estátua de Nabucodonosor. Você vê pessoas convictas. Eu estou falando de pessoas convictas. Então, por que as pessoas, elas são jogadas para lá e para cá, ora de um jeito de fazer, de cultuar a Deus, ou de se vestir, acredita de um jeito, acredita de outro, porque ela não acredita no que ela tem que acreditar. Ela não tem conhecimento de Deus, ela tem conhecimento de igreja, ela tem conhecimento de líderes. Às vezes eu vejo gente se gabando de todos os eventos evangélicos e livros e isso que elas fizeram, que elas estiveram, e você vê nitidamente que ela não conhece Deus.
Ela se vale daquilo. Como ela não conhece Deus, ela tem que se valer de muitas coisas. Então ela vai se valendo e se pegando em coisas que não têm o menor sentido. Aquele é religioso, por isso que ele está falando isso. Aquele lá é não sei o quê. Sabe, uma coisa desequilibrada. É o que eu vejo dentro do mundo cristão, muito desequilíbrio. Gente que acha que sabe quando não sabe nem mesmo onde está. Gente que fala no nome de Deus. E aí as pessoas que estão aí, que não buscam ter um conhecimento de Deus, elas decidem a vida delas por propostas e não por propósito. Se a proposta for boa, que é o que eu vejo aí, ela não busca saber qual o propósito da vida dela. Todo mundo tem uma habilidade natural, que é um dom, é um talento. Deus deu para todo mundo veio com um propósito. Mas eu não tenho que buscar que alguém diga para mim qual é o meu dom, qual é o meu talento, qual é o meu propósito. Porque às vezes alguém pode até falar, esse é seu dom, esse é seu talento, esse é seu propósito. Espera aí, isso é uma coisa minha. Eu tenho que saber qual é o meu dom, meu talento, o propósito da minha vida, para que eu possa fazer uso, usar aquilo que me foi dado. Deus não deu, você não encontra na Bíblia Deus fazendo mesa, cadeira. Ele deu a árvore, Ele deu a madeira, para cada um utilizar aquela madeira da melhor maneira, da forma que desejar, dar um fim a ela. Ele me deu dons, Ele me deu talentos, eu tenho uma habilidade natural, eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é o meu dom, eu sei qual é o propósito da minha vida, tanto que eu já recebi propostas e propostas, mas em função de eu saber qual é o propósito da minha vida, eu decidi ficar e ignorar as propostas para me estabelecer no propósito. Como nós vimos dentro da palavra de Deus, pessoas que receberam propostas e propostas, mas por saberem qual o propósito da vida delas, elas se colocaram lá. Alguns têm um dom, ele despreza aquilo que Deus colocou dentro dele, e dentro da palavra de Deus nós vemos que toda vez que vem a palavra desprezo tem alguma perda. Mical desprezou Davi, nunca mais gerou filhos. Golias desprezou Davi, morreu na batalha. Quantos que desprezaram a palavra de Deus e pereceram? Deus disse, esse povo me despreza. Não entraram na terra prometida, porque as pessoas desprezam o que Deus tem com elas. E elas vão perdendo. E elas nunca chegam a viver a plenitude, a vida que elas poderiam viver. Quando nós lemos domingo sobre Davi, nós nunca, você pode ver dentro da palavra de Deus, todos que estiveram diante de reis, já tinham realizado algo de tal maneira que foram chamados porque eram úteis. Nós vimos José, quando foi colocado diante do rei, diante do faraó, ele tinha condições, porque lá nos bastidores, ele já sabia quem ele era, o propósito da vida dele. Ele interpretou o problema dele completamente diferente do que a maioria, inclusive, aliás, do que todo mundo, inclusive os irmãos dele. Porque você lembra que quando os irmãos, ele se apresentou aos irmãos, os irmãos
aflitos com aquilo, ele disse, não. Porque quando você vê a história do que os irmãos fizeram com José, o que te vem à cabeça? Traição, não é? Não é a traição que vem à cabeça? Vem a traição. Só que José interpretou de forma diferente, porque ele entendeu o propósito dele, ele entendeu o chamado dele, ele sabia quem ele era, ele se colocou no lugar, tanto que ele não aceitou nenhuma proposta errada. Ele cresceu enquanto ele estava fora dos holofotes. Ele foi desenvolvendo e sendo bem-sucedido em cada área onde ele foi colocado. E aí, quando ele chegou diante do rei, ele tinha já algo para oferecer. Ele tinha experiência. Ele tinha treinamento. Além dele ter enriquecido o Potifar, além dele ter colocado a prisão em que ele estava numa condição excelente por sua liderança, ele já tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro, ele podia interpretar o sonho do faraó. Enquanto ninguém sabia quem ele era, ele estava lá, ele estava lá no oculto, escondidinho. Ele estava tendo uma vida com Deus, construindo uma vida com Deus e dando condições a Deus. E enquanto ele fazia, ele estava aprendendo, porque quando chegasse a hora dele se tornar público, famoso, ele tinha condições. Quem descobriu José ali, olha que, nossa, apareceu do nada não, ninguém estava com ele quando ele estava lá no poço. Ele começou a ser treinado no poço, treinamento no poço. Lá no poço. E Davi? Quando os oficiais disseram, precisa de alguém que toca harpa muito bem. Alguém conhece? Eu conheço um dos oficiais. O filho do Belemita. Belemita quer dizer lá de Belém. O Jessé. Toca harpa muito bem. É guerreiro. Por quê? Porque ele já tinha enfrentado o urso e o leão. E aquela fama dele tinha corrido. Fala muito bem, tem boa aparência e Deus é com ele. Antes dele ser colocado diante do rei, ele já tinha uma história lá no pasto. Quando ninguém estava vendo, ele estava se desenvolvendo e crescendo nos seus dons naturais, nos seus talentos. Crescendo, evoluindo. Um urso, quando ele vem até você, se você já assistiu esses documentários, ele vem sobre as 4 patas, mas quando ele vai te atacar, ele fica sobre 2, e ele chega a medir em pé uns 3 metros. Ele se tornou perito em funda. Então, quando ele olhou para o Golias, certamente ele lembrou daquele urso em pé. O Golias também tinha 3 metros. Deus foi comigo lá. Mas ele era perito na funda, na harpa. Que foi pela harpa que ele foi, por tocar bem a harpa, ele foi colocado diante do Saul. Mas essa não era a única qualidade dele. Ele já tinha matado o urso e leão, porque ele era perito na funda. Ele dava um bom testemunho, ele falava bem, não saia falando abobrinhas. Tinha boa aparência, se cuidava.
E a fama de que Deus era com ele, então significa que ele dava bom testemunho. Ele era um homem de Deus já diante das pessoas. As pessoas podiam ver que Deus estava na vida dele, porque ele dava condições para Deus ser com ele. Então isso para mim é forte, porque eu vejo que nenhuma pessoa que foi levantada, ela não foi levantada por acaso, ela foi levantada para servir as pessoas. O próprio Salomão, quando pediu sabedoria e riqueza, ele disse para cuidar desse tão grande povo. E às vezes eu fico me perguntando, e é a pergunta que eu faço para você: você faz o que faz por quê? Por quê? Será que nós temos as respostas? E quando eu chegar lá a viver o meu grande milagre que eu digo, que eu tanto quero, naquele lugar, no topo do meu Everest, o que o reino de Deus vai ganhar com isso? Quem é que ganha com o seu sucesso? Qual a motivação da sua vida? O que te motiva? Por que você quer ter algo? Você sabia que a maioria quer ser ou ter algo por aquilo que elas viram pelas imagens, pelo resultado? Então ela enxerga o resultado de alguém. E agora ele quer ser, ele não sabe por que ele quer aquilo, aliás, ele sabe que ele quer por causa daquele resultado. Eu quero aquele resultado, mas você está vendo o resultado. Você não está vendo, ninguém estava lá quando José estava no poço. Você quer mesmo o resultado do Davi? Você estava lá, você é capaz de enfrentar, para ter essa fama já entre os oficiais, você é capaz de enfrentar um leão na unha, um urso, cuidar de ovelhas quando ninguém está vendo, superar o poço, superar a escravidão, superar a calúnia. Claro que você olha para o rei Davi, você quer. Eu quero ser rei, eu quero ser governador, eu quero ser rico. Por que você quer ser rico? Porque você vê a imagem dos ricos. Mas você quer o resultado, você não quer o processo. Aí está a resposta. Por que muitos crentes muitas vezes não têm nem o básico? Não vive as promessas de Deus. Primeiro que o reino de Deus não vai ganhar nada. Ele já deixou bem claro que a motivação dele não é certa. O reino de Deus não vai ganhar nada. Ninguém vai ganhar nada com o sucesso dele. Ele já provou, algumas pessoas, um pouco que Deus deu, o orgulho cresceu, a arrogância, e ele já deixou claro que se ele tiver mais, ele pisa nos outros, o reino de Deus não vai ganhar nada, ninguém vai ganhar nada. A nossa vida, é como se fosse tijolos na construção. Então, cada tijolo vai formando uma parede. Cada atitude é um tijolo, cada decisão é um tijolo. E às vezes eu não gosto do que eu vejo na minha vida. Mas são os tijolos que eu estou colocando
Se a parede está torta, se ela não é segura, a casa é minha. Fui eu que fui colocando lá esses tijolos. Então, a verdade é que eu vejo cristãos que ainda não entenderam que o perdão é o caminho para a cura de todo problema emocional. Tem um grande número de pessoas que não perdoam. Os vícios emocionais estão aí. Elas são viciadas em muitas coisas. Dentre elas, um grande número de gente que descrente é viciado na instabilidade. Tudo que começa não termina e ainda quer dar desculpa. Só tem uma. Eu tenho uma desculpa. Todo mundo tem uma desculpa, né? Eu vejo as pessoas tendo uma desculpa para tudo. Por que você não terminou sua faculdade? Ah, então, desculpa. Desculpa. É o diabo, não é o diabo, não. Ah, eu não tive condição para... Não, você tem condição para o que você quiser. Você gera meios se você quiser realmente uma coisa. Porque eu vejo gente que para nada, para a carne, para coisas inúteis que vão destruir com a vida delas, elas dão a volta ao mundo. Elas arrumam tempo, dinheiro, energia, saúde, tudo. Elas arrumam. Então, assim, a verdade é que se nós não derrubarmos crenças e crenças que estão aí, nós não vamos a lugar nenhum. Pode ser uma palavra que foi dita errada. Hábitos que você até hoje não quebrou, rituais, vícios emocionais. Você se habituou e talvez já é inconsciente, é automático. Você vai lá e faz as coisas de um jeito que atrapalha completamente a sua vida. Você nem acredita que é para você. Como eu, domingo, após a primeira parte do culto, eu fiquei com alguns, eu ainda falei sobre isso. As pessoas que acreditam que elas não merecem ter mais, as pessoas que quando têm um pouco mais, elas ficam arrogantes, pessoas que são consumistas, tudo isso são vícios. Consumistas, aquele excesso, aquela... E por que tem gente que ele mal começou a ganhar dinheiro, ao invés dele canalizar para organizar? Isso a gente tem dentro da igreja, gente que está até hoje, pelo jeito vai morrer com o nome sujo e devendo e passando vergonha na vida. Por quê? Porque todo o dinheiro que entra não é para ir lá negociar dívidas, e hoje em dia, quem tem dívida sabe, se você for lá negociar, tem dívidas que você vai cair, você vai lá, você vai orar, Deus vai abençoar, e eles querem, porque a inadimplência é muito grande, então eles querem fazer acordo, você vai lá, faz um acordo, com a bênção de Deus, Deus está vendo que você quer fazer acordo. Não, tem gente que não quer, ele não quer saber. Ele continua vivendo como se o nome dele tivesse limpo, como se ele não devesse para ninguém, e assim, só escandalizando, porque se você mora num prédio onde você não paga nem o condomínio, e o síndico vê você falando de Deus, saindo com a Bíblia debaixo do braço, como outro dia eu contei, gente que saiu de férias e aí assim, não pagava o condomínio, não acertava a vida e depois postando em Facebook que Deus abençoou com férias. Aí a gozação, ó o escândalo, Se Deus abençoou com as férias, por que não abençoou para pagar o condomínio? O problema é que existe uma crença, você pode saber que o pai ou a mãe, esse povo carrega um vício
da necessidade de vender uma imagem, é um orgulho, uma necessidade de vender uma imagem, e certamente foram criados em lares onde havia pessoas que não tinham controle com as finanças. E aquilo entrou no inconsciente, ele está repetindo a história da casa dele. Gente desajustada financeiramente, que gasta mais do que ganha, que não tem vergonha de ter dívida na porta, de dever para as pessoas. E assim, eu fico vendo gente que prefere gemer, dependendo de parentes, gemer, vivendo uma vida precária, gemer, andando ou a pé ou num carro que está caindo os pedaços, do que ir a Deus e pedir ajuda de Deus para mudar, e parar e buscar entender onde está o problema, que vício é esse, que crença é essa, o que é crença, por que eu saio de férias e não pago o condomínio que eu tenho? É uma crença. Porque eu acredito mesmo que não tem problema nenhum eu fazer isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu acredito. A pessoa acredita mesmo. É tão sem noção, é tão viciada no status, na imagem, que ela joga dinheiro fora quando ela tem uma vida toda quebrada, que precisa ser arrumada. Mas não importa arrumar a vida, ela quer que venha um dinheiro de uma vez, ou que alguém venha e dê a ela, e ela se acostuma. E você vai dizer, não, bicho, eu não se acostuma. Eu digo para você que se acostuma. Eu lido com pessoas, sei o que eu estou dizendo. Tem gente que se acostumou a depender de parentes, a receber de coisas doadas, a dever, ele acostuma, ele começa a achar que, tudo bem, agora eu só devo isso, eu só devo isso aqui agora. Ele se acostumou a viver de uma maneira. Ele tem aquela crença, é a forma dele pensar, é a cabeça dele. É a cabeça dele. Como eu estou falando do José, que interpretou o problema dele diferente até dos irmãos de todo mundo. E quando todo mundo, como eu e você, vemos como traição, ele disse para os irmãos o que? Não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Um homem com uma mentalidade muito mais evoluída do que a nossa. Mas a mentalidade do José e de tantos outros, nós podemos ter, porque o Deus é o mesmo. Basta nós nos focarmos na coisa certa, nós nos enchermos das coisas certas, nós quebrarmos da nossa vida aquilo que só nos prejudica, que são hábitos nocivos e vícios emocionais, rituais demoníacos, tudo isso que só atrasa a nossa vida. Peraí, o que só tem atrasado a minha vida? De que maneira eu penso que atrasa a minha vida? Por que eu me comporto dessa maneira? Por quê? Como eu já disse para você que eu era uma pessoa muito estourada. Graças a Deus eu era. Por quê? Porque eu queria saber, porque meu pai era um homem estourado. Meu pai sempre foi um homem que estourava. Eu não entendia por quê. Eu vim com eu peguei aquilo dele, e aí eu reagia diante das situações, porque na minha cabeça entrou no meu inconsciente que aquela era a maneira de agir. E acreditem, eu sei que você vai falar, mas você é coisa de retardado, mas a verdade é que nós passamos uma vida inteira dessa maneira. Eu achava que eu tinha, se eu não tivesse uma reação, não estava certo. Então, um dia eu parei e disse, mas isso está errado, eu não posso viver assim. E
Eu já falei para você que Deus falou o meu coração. Você não é assim. Você se habituou a viver assim. Foi como um véu que se rasgou, foi uma cortina que saiu dos meus olhos. Eu não sei te explicar. Eu sei que foi instantâneo. Eu vi uma coisa que eu passei a vida sem ver. E achando que era daquele jeito. Eu não era daquele jeito. Aquilo entrou e eu me habituei a ter reações, e você se habitua de tal maneira que de repente quando você fica calmo, tranquilo, diante da coisa, no início você acha que tem alguma coisa errada. Quem já viveu isso, por favor? Parece que tem alguma coisa errada. Você fala assim, não é assim que tem que agir. Mas peraí, eu não vou fazer nada, assim eu não vou intimidar ninguém, eu tenho que intimidar, peraí. Parece que nessa calma ninguém vai me respeitar. Ó, autoestima. Sem estourar, mas peraí. Mas aí, se eu não tiver uma reação, aí, como é que faz? Eu sou muito passiva, muito acomodada. Não. Mas não é assim, meu Deus. Tem alguém comigo? Alguém já passou por isso? E aí quando você estabelece um novo jeito de ser, quando você em algum momento tem uma reação errada, você fica acabado. Já aconteceu. De eu me alterar em algum momento, longe de não tem nada a ver com aquilo que eu me alterava, de alterar um pouco, alterar a voz, alguma coisa, e eu ficar mal, falar, não, nossa. Antes não, agora eu fico mal porque eu não tive nenhuma alteração. Agora eu fico mal porque eu me alterei, porque eu não, está errado, não é assim que age. Eu não ganho nada com isso não funciona, isso é estupidez, eu não preciso disso. Porque agora eu acredito da maneira certa. Mas passei a vida inteira acreditando da forma errada. E aí nós podemos abrir o leque, cada um está acreditando numa coisa, eu não mereço ter uma vida boa. O que está escrito na Bíblia não é para mim. Porque alguém um dia falou, ou o próprio ambiente que você foi criado, foi entrando no seu inconsciente, e você tem aquela ideia de vida limitada, que não dá para ir a mais, não dá para ter, não é possível, nunca vou ter, não vou conseguir. De onde vem isso? De algum lugar. Alguém falou, entrou, você viu, tomou conta de você, está aí dentro. Não ter vergonha de dever, sair de férias e não pagar as contas. De onde veio isso? É a formação desse caráter. E está errado. Tem gente que mente. Ele é o vício da mentira. Não faz muito tempo um homem deu um testemunho lá de Rio Preto. E ele disse que ele era mentiroso, tinha o dom mesmo. Tinha o hábito da mentira. E com o hábito da mentira, quando ele começou a entender que ele não podia, porque disse que ele mentia para tudo, assim, ele não conseguia. E aí ele começou a buscar aquilo. E ele quando ele começou a falar a verdade, era como se estivesse faltando algo dentro dele. Tinha algo errado, porque, peraí, como viver sem mentir? Eu vivi a vida inteira mentindo, eu não dou conta de viver sem mentir. Ele disse que saía sem ele perceber, principalmente porque ele era covarde, ele não conseguia falar o não, ter uma resposta verdadeira, segura. Então, saía a mentira. Ele não sabia, era uma coisa que estava lá impregnado. Tinha tomado a vida dele. Uma crença, isso é uma crença.
entrou, é no que ele acredita, é o que está dentro dele. E assim você pode abrir na área financeira, nos relacionamentos. Tudo. Você já não viu que tem gente, tem famílias que só falam de doença? É só doença. O passeio é ir no médico, fazer exame. A pessoa se vicia, se ela não fizer pelo menos um exame por mês, tem alguma coisa errada. Eu não passei por nenhuma consulta, meu Deus. Será que não tem alguma coisa comigo? Meu Deus, eu não vi, eu não fiz o check-up. Oh, meu Deus. E eu tenho que tomar esse remédio, eu tenho que tomar aquele remédio. Se eu não tomar, o remédio não está fazendo efeito nenhum. Mas eu preciso tomar o remédio. São tantos remédios. E ela vai viciando naquilo. Tem gente que é viciada em médico, viciada em exame, viciada em doença. Ele não sabe viver, mas se é uma doença, se não tiver, ele cria. Eu sei o que eu estou dizendo. Até porque a questão da doença gera muitas outras coisas. O vício de estar doente. Você vai falar, isso é um vício? Sim, porque aquilo já é um vício emocional, porque através da doença, aquela pessoa faz com que muitos estejam rodeados, ele fica rodeado de pessoas, então aquelas pessoas têm pena, têm dó, têm medo, é uma maneira, ele se alimenta, e se ele sarar, eu já vi gente assim. Quando estava mais saudável, ele tinha que ficar doente, porque era uma maneira dos filhos ficarem ao redor, e se morrer, não quero que morra. Ele era alimentado por aquele sentimento, que as pessoas estavam ali, e oh meu Deus, não, preocupado, isso, aquilo, e ele viciou naquela sensação, quem está me entendendo? Então ele não pode sarar. Se ele sarar, ele vai perder algo. Ele não pode estar bem. Você já viu pessoas que estão ele vai morrer depressivo, porque é a única maneira de ter as pessoas ali. Não precisa disso. Está tudo bem. Por isso que eu falo, não estimule a autopiedade das pessoas. Isso é demoníaco. Não estimule. Não dê a elas mais munição para manter o vício delas. Às vezes nós mesmos alimentamos vício de marido, de mulher, de filho, de mãe, de pai. Eu não alimento. Não alimento. Não alimento. De jeito nenhum. Como eu também jamais estimularia alguém estar perto de mim, porque eu estou mal. Eu estou mal. Então a pessoa, ela se vicia naquela sensação. Ela se vicia naquele controle, é uma maneira dela controlar. E ela vai controlando. E ela não sabe mais viver de outra maneira. Aí ela não está conseguindo resultado em área nenhuma da vida dela. Ou não consegue, ela tem um problema aqui, ela não sai desse problema, porque ela está viciada, muitas vezes ela que está provocando aquilo, ela não está vendo. Segunda-feira nós falamos sobre sermos os melhores no que nós fazemos. Bom, de segunda para cá, o que você começou a fazer para ser um perito no que você faz? Quem já, terça-feira, ontem, já era uma outra pessoa para atingir a meta de ser um perito no que faz? Levanta a mão para mim. E se eu perguntar para você, o que é que você já fez de diferente ontem? Você tem a resposta para mim? Quem tem a resposta? Você já começou a se inteirar do assunto.
Quer dizer, a buscar crescer nele. Você já está perseguindo isso de terça para cá? Aí eu te pergunto, você entendeu então? Se você está fazendo isso, você entendeu. Você já identificou as suas crenças limitantes? Quem já identificou todas as crenças limitantes? Levanta a mão e mantém a mão erguida para mim. Mais alto para mim. Os que não identificaram, levanta a mão para mim. Bem alto. A maior parte não identificou. É porque você não entendeu. Quem já teve problema? Vamos ver se você fala para mim. Problema com mentira. Levanta a mão. Então você não precisa agora só me responder se você ainda mente. Você sabe. Talvez seu problema é mentira. Autopiedade. Quem já teve problema com autopiedade? Levanta a mão para mim. Ok. Então se você se faz de vítima ainda, você sabe que isso é uma crença. Problema com imoralidade. Quem já teve? Quem tem coragem de levantar a mão? Ok, então você já sabe que isso é uma crença. É por isso que você vai lá. Você se viciou nisso. Ou na pornografia. Por quê? Porque é uma maneira de te preencher. Por quê? Porque você é uma pessoa insegura. Você quer se afirmar. Porque você é uma pessoa carente. Você vai buscar. E muitos, inclusive, em prostíbulos, pagam para alguém ter, porque você nem acredita que alguém poderia lá. Isso é uma crença, está dentro de você. Ainda que você não tenha descoberto isso. Você acredita que é só dessa maneira que você vai poder ter aquela pessoa fazer o que você quer, da maneira que você quer. Porque sem pagar você não consegue. E você vai resolver um problema emocional se amarrando ainda mais nele. E você nunca sai dele. Porque eu poderia falar horas sobre o que acontece com a questão da imoralidade, as pessoas que correm para isso. Elas são tão vazias, tão carentes. Sem contar que muitos, é o vício da conquista. Eles têm, aqueles que são mais bonitões ou bonitonas, eles têm dentro deles, eles precisam firmar e confirmar que eles podem ter a mulher, o homem que eles quiserem. Então eles não param, é o vício da conquista, só pela conquista, para provar para ele mesmo, para ela mesma, que eu posso ter quem eu quiser. Eu só me sinto bem quando alguém olha para mim e acha que eu sou gostoso ou gostosa. E a pessoa se vicia nisso. Quem está me entendendo? Está claro? Então aí a pessoa está dentro da igreja e ela ainda está com os mesmos vícios, porque ela tem as mesmas crenças. Ela não crê. Eu estou pregando, mas ela não deixa entrar o que ela está ouvindo. Mas ela já deixou entrar há muito tempo. E talvez quando ela não tinha consciência nenhuma. Aquilo que está aí por 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Como eu já vi gente morrer nessa condição. Com esses vícios emocionais, com essas crenças. No lidar com dinheiro, quantas pessoas que ainda carregam dentro delas, eu não mereço. Eu não mereço ter dinheiro, eu não mereço ter uma vida melhor. Ou, eu nunca terei. Eu não tenho competência para ter.
eu não consigo fazer melhor. Isso são fortalezas, a Bíblia chama isso de fortalezas. Fortalezas. E tanto que a pessoa, ela muda de emprego, ela tem a mesma atitude, ela cobra do patrão, ela cobra das pessoas, ela cobra sempre alguém que tem que dar algo a ela não consegue acreditar, ou ela vai ganhar na loto, ou alguém de boa fé vai dar algo para ela, porque ela não acredita que ela, com a bênção de Deus e um bom trabalho, ela pode sim ter sucesso e ter uma boa recompensa, que é dinheiro nas mãos dela. Você está entendendo isso? Ela não acredita. Aqueles que não valorizam o trabalho. Quando você não valoriza o seu trabalho, ninguém vai valorizar você nem seu trabalho. Pessoas que não são precisas. E nós lidamos, a credibilidade é tudo na vida de um profissional. Então, é 10, é 10, é 20, é 20, é 30, é 30. Não pode ser 10, 20 ou 30, né? Ah, então, não, pode ser 10, 15, 20. Ah, então, qual o seu prazo? Vê aí, quanto é que você me paga aí? Não, peraí. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho um preço. E tudo bem, quando você está começando, você tem um preço, mas quando você se torna um perito, seu preço muda. Entendeu ou não? Quando você começa, seu preço é um. Quando você se torna um perito, seu preço é outro. Não é mais da mesma maneira. Porque agora eu sei o que eu tenho para oferecer. Eu investi para chegar aqui. Não fui de graça. Aquilo tem um custo, teve um custo. Vida com Deus, jejuns, busca, leituras, noites que você dormiu mais porque você estava buscando a Deus, estava estudando. Como é que o Espírito Santo nos ajuda a lembrar? Uma pessoa vai fazer uma prova, ele vai te ajudar a lembrar. Lembrar do quê? Se eu não estudei. Como é que ele vai abençoar o meu trabalho se eu não fiz a minha parte para que agora ele me honre em cima daquilo que ele me deu a árvore? Eu tenho a madeira. Ele não vai descer aqui para fazer o banco e a mesa. Sou eu que decido o que eu vou fazer dessa madeira. Ele me deu dons, ele me deu talentos, ele me deu capacidade. O fulano não é melhor que eu. Essas pessoas que você acha que são melhores que você, elas não são. Mas talvez tem muitas pessoas aqui que não acreditam nisso. Você é tão bom quanto elas, que estão tendo um resultado imenso. Você pode chegar lá. Só que tem o treinamento do poço, treinamento na casa do Potifar, treinamento na prisão. E depois, mesmo lá no palácio, ele teve que sair, viajar ao país, e fazer todo um planejamento, estabelecer uma administração naquele país. Certamente teve que lidar com pessoas que tinham uma mentalidade completamente diferente, porque agora ele veio com uma visão diferente para aquele país. Então está aqui. Eu quero tocar harpa igual o Davi. Enquanto ele estava lá, você quer tocar harpa igual o Davi. O Davi não nasceu tocando harpa. Ele certamente tinha um dom natural, mas ele teve que pegar a harpa, treinar na harpa, treinar, e ele tornou-se o melhor naquela área.
Eu quero ser um general como Davi. Então, ele foi lá para o campo, ele cuidou das ovelhas, ele defendeu as ovelhas, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso. Depois ele teve a coragem de enfrentar o gigante Golias, quando ninguém teve coragem para isso. Depois, ele começou a enfrentar, estar à frente de um grupo de soldados, e ele começou a ter resultado, e ele foi crescendo, e se tornou um grande general. Mas não foi da noite para o dia, mas teve um começo. E ele foi. E quando você vê que ele, por se envolver tanto com as coisas de Deus, com as coisas certas, ele, quando ele ouviu nãos e nãos e nãos, ele creu. E quando o Saul ofereceu a ele a armadura para ele enfrentar o Golias, ele teve uma coragem de dizer não para o rei. Não, eu nunca usei isso aqui, isso não é para mim, isso não é o meu tamanho, não tem o meu tamanho, não cabe em mim, não. E esse é o grande problema. Aqui está o problema que pega muita gente. Não tem coragem de dizer não. Não para si mesmo, não para aquela velha crença, não para aquela mentalidade, não para pessoas. Você já deve ter ouvido que você é a média de 5. Então, as 5 pessoas que rodeiam você é o mais inteligente, sai desse grupo. Saia desse grupo, porque você não tem futuro aí. Com certeza você ouviu, isso é antigo. Nós somos a média de 5. As 5 pessoas que nós convivemos, nós somos a média deles. Então, quais as cabeças que você convive? Gente que só fala de problema, de doença, não dá, não consigo, religiosidade, a culpa é só do diabo, Deus vai fazer, e Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu de bracinho cruzado, Deus vai fazer, de braços cruzados, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Você fala do quê? Normalmente, pelo que sai da tua boca, dá para você saber o que está dentro de você. Vamos para Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Saia, diga saia. Esse saia é saia. Eu sei, saia. Saia de tudo. Saia. Saia do que você conhece, saia dessa influência, saia, a média de 5. Saia desse ambiente. O pai dele tinha vindo da Babilônia, de Ur dos Caldeus, da Babilônia, com destino, saiu de lá com destino a Canaã, parou em Harã. Tinha outros deuses, adorava muitos outros deuses. Deus tinha uma obra com ele, mas ele estava lá dentro daquela influência. Deuses estranhos, gente instável, oscilante. Gente que parou, foi até a fronteira e parou. Você quer muito, mas vai até a fronteira e para. Viciado em começa, para. Isso é vício. E sempre tem uma desculpa para justificar o vício. Saia dessa fé, saia dessa mentalidade, saia desses hábitos, saia do meio dessas pessoas, saia desse ambiente, saia. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Não te quero aqui. Aqui eu não posso fazer a obra que eu tenho para fazer. Deus deu uma ordem para ele. Deus deu uma direção. E agora ele dá a promessa. Farei de você um grande povo. E o abençoarei. Eu vou fazer de você um grande povo. Tem que sair. Vou tornar você famoso. Seu nome famoso. Você será uma bênção. Mas tem que sair.
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, mas tem que sair. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, mas tem que sair. Partiu Abraão, teve fé, ouviu a Deus, gostou da promessa, saiu, abandonou tudo? Não. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era o quê? Sobrinho. Deus disse, saia do meio dos parentes. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Cumpriu, teve fé para sair, romper com tudo, mas carregou alguma coisa do passado. Ló, no hebraico, quer dizer véu. Levou sua mulher Sarai, levou, está escrito, diga levou. De novo, levou. Então, ele levou a mulher, tá certo? Mas levou o sobrinho Ló também, não era para levar. Ló representa coisas. Nós saímos do mundo, saímos daquele lugar, daquelas influências, mas ainda carregamos algo conosco que é capaz de cegar. Nós carregamos o véu, algo que nos cega. Nós deixamos muitas coisas, mas carregamos ainda coisas que nos cegam. Ele levou, não é para levar. Seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Gênesis 13, 7, houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Contenda entre os funcionários. E os cananeus e os ferezeus habitavam na terra, então na terra. Disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti. Peraí, era entre os funcionários? Não, era... A partir do momento que começou a ter problema com os funcionários, aquilo afetou o relacionamento deles. Por que que as coisas começam a não funcionar? Abraão está se estressando. Tinha estresse ali. Tinha confusão. Não estava funcionando. Não estava dando certo. Peraí, mas eu tenho uma promessa, eu obedeci a Deus, eu saí do mundo, eu deixei as coisas do mundo, por que que agora eu não tenho dinheiro para nada, eu não tenho vida, não está acontecendo isso e aquilo na minha vida. Bom, você largou Harã, largou um monte de coisas, mas você carregou algo com você, da velha Harã, do velho tempo. Deus disse, não, saia. E não leve nada disso com você. Mas você saiu e trouxe algo que nitidamente está causando confusão, desgaste, estresse. Mas foi você que levou. A Bíblia diz que ele levou. A Bíblia não diz que foi o Ló que quis ir. A Bíblia diz que ele levou. Talvez porque ele não soube dizer não, não teve coragem de dizer não, pulou. Porque é isso que eu vejo, tem gente levando coisas, porque não sabem dizer não, botar limite, dizer não, isso não, não para você também. Não, isso eu não vou fazer, não, isso não faz parte do meu propósito. Mas as pessoas vão aceitando mais propostas do que ficam no propósito delas. Ao invés de estarem no propósito, qualquer propostinha, elas saem. Ou seja, não faz pelo propósito, faz pelas propostas que recebe. Eu não dou conta de dizer não para isso. Como é que eu falo não pro Ló? Mas quando Deus dá uma direção, vai chegar uma hora que não vai dar mais para viver com aquilo. Vai travar a sua vida, vai amarrar a sua vida. Você acha que o Abraão teria dito isso aqui, ó? Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os seus pastores e os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos, isso aqui, ó. Olha onde ele chegou. Não está aqui, ó. Você acha que uma pessoa que fala isso aqui, se você chega para alguém e diz assim, ó, tá a terra aqui, ó, está toda a terra diante de ti. Ei aí, pois, aparta-te de mim. Você acha que você chega para alguém e diz, ó, aparta de mim, não, vai embora, não dá. Se a coisa não estiver insustentável.
Aparta-te de mim. Se você escolher, olha aqui, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se para a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Quer dizer, eu vou para o oposto que você for. Porque não dá para conviver. E antes que alguém fique felizinho, achando que é o marido ou a mulher, não inclui o cônjuge. Peguei você, né? Você estava animadinho já com a palavra. A bispa deu uma palavra hoje. Hoje eu vou tirar aqueles trupiços da minha vida. Não, você vai pegar o culto de casamento e ouvir ele 10 vezes novamente. Não inclui essa parte. Aborta esse pensamento. Isso aqui é aquele tipo de coisa que a gente traz, que é do passado. Que é de onde Deus nos tirou. E que está atrapalhando a nossa vida. O Ló pode ser muita coisa. E alguns estão carregando lós, não está carregando nem só um Ló. Está carregando lós. E Ló representa, o nome Ló quer dizer véu. E significa que tem muita cegueira. Muito véu ainda. Tem muita coisa aí impedindo a sua visão. Por quê? Porque você está carregando Ló. Carregando com você coisas que Deus diz para você, saia e deixe para trás. Olha isso aqui. Isso aqui não é por acaso, a Bíblia não deixa nada na palavra de Deus é colocado sem ter um porquê. Tudo tem sentido. Cada ponto e vírgula. Gênesis 13:14. Disse o Senhor a Abrão, diga comigo, depois que Ló separou-se dele. Agora você vai ver, Deus falou com ele lá, e agora, só depois que ele se separou do Ló, que Deus falou com ele de novo. Depois que ele se separou do Ló, Deus voltou, Deus falou com ele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Sabe o que a gente vê aqui? Que Abraão estava pisando da terra, mas ele ainda não tinha, era como se ele não tivesse consciência, é como se ele não tivesse visto, é como se ele não tivesse o entendimento, que ele já estava na promessa, ele já estava pisando na terra que o Senhor havia mandado, e dito para ele que daria a ele. Mas quando Ló saiu, o véu, a cegueira, Deus falou com ele e disse, está vendo essa terra? Essa é a terra. Você está pisando na terra. Mas Deus não ia falar junto com Ló, porque Ló não era nem para estar ali. Muitas vezes Deus não pode revelar mais, mostrar mais para nós, porque tem coisas na nossa vida que estão bloqueando a nossa visão. E são coisas que Deus não mandou nós levarmos, nós carregarmos. Quem está entendendo? São coisas que tinham que ter ficado lá em Harã, mas que nós levamos. Então hoje eu sou crente, mas eu ainda mantenho crenças do tempo que eu era mundano, um Ló. Eu sou crente, mas eu tenho a mesma mentalidade. Eu reajo da mesma maneira por causa disso, porque eu tenho essa mentalidade, minha mente não foi renovada. Eu ainda mantenho essa crença, eu tenho esses hábitos, eu tenho esses rituais, eu ainda tenho isso dentro de mim. Eu carrego comigo. E por causa disso, tem um véu aqui.
Eu não posso ver mais. Deus não pode falar comigo e me mostrar, e me dar mais, e me botar pisando na terra. Ou até eu já estou pisando, mas eu nem consigo ver como Abraão. Porque ele estava carregando alguém que não era para carregar. Aquilo só estava trazendo transtorno para a vida dele. Que é o que eu vejo. Tem gente que está carregando coisas que tinham que ter ficado lá em Harã, que só tem trazido transtorno. Essa sua crença limitante que te limita a sua vida. Ao invés de você crer no que diz a palavra, você pode, você consegue, Deus é com você. Andar como nova criatura, em novidade de vida. Você ainda, em parte, diz que é crente, mas em parte, você ainda carrega os lós junto com você. Quantos lós que tem gente carregando, que Deus disse, ó, sai, mas você levou o ló com você. E aí, não sei por que tanto estresse, não sei por que isso, por que aquilo, porque você está carregando o ló que não é para você carregar. Você levou com você, tem carregado com você coisas que não é para você carregar, coisas da velha fé, ló. Atitudes, ló. Comportamento, ló. E por aí vai. E aí é por isso que está essa confusão. Abraão chegou num ponto que ele disse, olha, eu vou para a esquerda, você escolhe para onde você for, eu vou para o outro lado, eu não quero. Não dá. Quer dizer, ali ele foi obrigado a fazer o que ele não fez. Depois que ele já estava assim, cheio de problemas, ele teve que fazer aquilo que era para ele ter feito lá atrás. Mas ele não fez, ele levou com ele. E você vê que quando não é para você carregar um trem, uma hora você vai ter que despedir aquilo, uma hora você vai ter que se livrar daquilo, se você quiser vencer, se você quiser ver a promessa se cumprir na sua vida, se você quiser que Deus fale com você e te fale exatamente isso, olha aqui, está vendo a terra, pisa nela, olha para ela, possua ela na sua vida. Se você quiser viver a grandeza de Deus, você vai ter que dizer, Ló, vem para você. Vai. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Para onde você quer ir? Você quer ir para a direita? Então vai, porque eu estou indo para a esquerda, meu filho. Não era. E antes que alguém pense, mas depois ele socorreu o Ló. Não, hoje não é um foco para isso, mas ainda que você seria esse pensamento perdendo tempo com coisas que não têm relevância, ele socorreu o Ló, ele não conviveu mais com Ló. Tem muita diferença de nós apoiarmos alguém, ajudar uma pessoa e conviver com ela como ele estava convivendo dia e noite debaixo do mesmo teto ou da mesma tenda. Lógico. Todo mundo quer ouvir isso aqui de Deus. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você, sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Vamos, Abraão, percorra esta terra do alto a baixo, de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Mas quando que Deus falou com ele? Depois que Ló separou-se dele. Então é por isso que você não está vivendo tudo aquilo que é direito seu. Porque isso aqui era para o Abraão, era direito dele. Mas Deus só mostrou, só falou depois que ele se apartou do Ló. O Ló são as coisas que não era para você carregar. São as coisas que Deus mandou deixar em Harã. O Ló são aquelas coisas que você insiste em manter com você, que só traz problemas e complicações, só te causa transtorno. O Ló
É aquela situação que acaba mantendo os seus olhos como um véu nos seus olhos, que não deixa você ver o poder de Deus, a glória de Deus, as bênçãos, e ir para mais. E Deus está falando aqui com você. Os que disseram para mim que não tinha identificado qual a sua crença limitante, aquilo que está lá e que só atrasa a sua vida, eu quero saber agora. Você já descobriu ou não? Quem descobriu? Agora, quem ainda não descobriu, levanta a mão. Deixa eu ver, mais alto. Não descobriu? Então, por favor, vocês vão procurar os bispos, porque eu não quero que vocês vivam assim. Levanta a mão para mim de novo, deixa eu ver, se eu enxergo agora, mais alto. Estão vendo? Os bispos aí, então, vocês vão procurar. Porque um pouquinho que você conversar com eles, eles vão te dizer. Porque não tem como você não saber. Essa é a verdade. Não tem como. Às vezes você não lida muito mal, você não tem sucesso financeiro. Mas porque talvez você persegue o dinheiro, não persegue ser uma pessoa bem-sucedida no que você faz. Talvez o seu problema não é ganhar dinheiro, você ganha dinheiro, mas você perde dinheiro porque você não sabe lidar com ele, você não tem respeito. Talvez você tem reações e reações na sua vida que tem a ver com uma insegurança, um orgulho, um complexo absurdo que entrou lá, uma palavra errada que você acreditou naquilo, você carrega isso por uma vida. Talvez você faz coisas há tanto tempo e você nunca se preocupou em ir lá, em cavar e buscar saber por que você faz isso. Por quê? Por quê? E talvez você aprendeu a fugir. E por quê? Normalmente as pessoas que fogem são as pessoas que não querem, elas não suportam o confronto, elas não conseguem enfrentar as situações, é mais do que elas fogem, elas não querem ouvir, porque aquilo vem com tanta força, elas têm uma dificuldade para ouvir a verdade sobre elas. E elas preferem fugir a enfrentar a verdade sobre elas. Elas preferem fugir. Alguns são tão carentes que assim, falam demais. E você tem que lembrar que até o tolo, quando cala, se passa por sábio. O que eu faço? Cale-se. Receba o amor de Deus. Primeiro caminho para quem não se ama. Você não se ama porque você nunca recebeu o amor de Deus. Porque quando você, por isso que eu insisto tanto nos meus programas, aqui mesmo já fiz culto para isso, você repetir todo dia, Deus me ama. Insiste, falar isso para os seus filhos, Deus te ama, fazer os seus filhos repetirem, Deus te ama. Porque quando a gente se conscientiza que Deus nos ama, nós recebemos esse amor, nós começamos a ter um amor próprio, porque se Deus me ama, então agora eu passo a me amar. Então eu começo a ter um respeito por mim, porque Deus me respeita. Eu começo a dar valor à minha vida, porque Deus me valoriza. Então aí eu descubro quem eu sou em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Eu fui lavada e remida no sangue de Jesus. Eu fui comprada por bom preço. Eu fui comprada a preço de sangue. Uau! Eu fui comprada a preço de sangue. Eu tenho muito valor. Muito valor. E aonde eu vou superando
Eu supero culpa, condenação, porque agora o diabo vem e quer me culpar, quer me condenar. Mas eu falo, não, Deus me ama. Ele me ama. O que cada um tem que entender é que você pode fazer a pior atrocidade da face da terra. Deus não te ama mais quando você está santo, santificado, quando você está no lamaçal do pecado. Ou seja, Ele não te ama mais quando você está numa santidade, do que Ele te amava quando você estava no pecado. Quem entendeu isso? Ele te ama tanto agora que você é crente, como quando você estava lá, quando você estava, sei lá, fazendo as piores coisas. Ele te ama. Você comete um pecado assim absurdo. Se você se arrepender mesmo, Ele te perdoa. E Ele te ama. Ele te ama. Ponto. Não se discute o amor de Deus. A questão é que Ele não vai poder fazer tudo. Amor não, amor. Independente, diga independente de qualquer coisa. Não, independente de qualquer coisa. Deus me ama. Isso. Enfim, isso não discute. Ele te perdoa, Ele te salva. Acontece que você não vai poder viver como aqui. Com Ló, Deus não mostrou a terra, falou com ele, mostrou, mandou ele pisar. O Ló teve que ser tirado. Enquanto o Ló não saiu da vida dele, foi depois que o Ló saiu. Mas Deus amou o Abraão mais depois que o Ló saiu? Não, Deus amava o Abraão, desde quando ele nem conhecia Deus. Mas acontece que ele só pode mostrar a terra, falar com ele. Está aqui a terra, meu filho, pisa. Quando Ló saiu. Então o que Deus, a palavra vem, é que nós estamos numa jornada. Você pode ter uma jornada maravilhosa, aproveitar a sua vida, ter uma vida de honra, de vitórias e morar na glória. E você pode ter uma vida miserável, no final ainda ser salvo. Você pode ser salvo. Você pode ser salvo. Você pode ter cometido um monte de coisas terríveis e na ânsia da morte você se arrepende e tal, pronto, foi para a glória, mas teve uma vida desgraçada. Por quê? Porque você carregou lós, porque você ouviu, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, porque você foi crente esquenta-banco, porque você foi só um religioso, porque você passou a vida tentando mostrar que você tinha vida com Deus, era carne e unha com Deus, mas não tinha resultado nenhum, e você é o que você faz, e o seu resultado, você pode dizer que você é o cara, é a pessoa mais espiritual da face da terra. Você é o que você faz e o seu resultado. Exatamente isso. Então Deus não quer que você viva uma vida desgraçada, não tem dinheiro para o salgado, não tem dinheiro para desfrutar de uma vida abençoada, não tem saúde, não tem alegria, não tem nada, uma infelicidade. Deus não te chamou para você viver uma vida miserável emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, materialmente falando. Ele não te chamou para isso. Mas ainda assim, você pode levar uma vida miserável e no final ainda ser salvo. Você pode ser salvo. Ter cometido um monte de baboseiras, de besteiras com a vida, e no final ser salvo. Mas estragou com a sua vida. Ficou insistindo, carregando Ló com você, mantendo esse véu nos seus olhos, podendo aqui, já pisando na terra e nem ver, porque tá o véu não deixa eu ver, tem aqui, eu não vejo nada, e tá aí, vai para lá, vem para cá, não vê nada. Uma cegueira danada, porque Deus disse, saia e deixa tudo aí. Ah, Senhor, eu sei, larguei tudo, só carreguei um. E às vezes esse um
essa crença que te limita, essa visão de vida errada. Talvez esse Ló que atua aí que você carregou, que você ainda mantém uma mentalidade na sua área profissional, não deixa você ter sucesso financeiro. Não deixa. E aí, peraí, você acredita num monte de coisas que só atrasaram a sua vida? E está aqui 1 milhão de anos. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você sabia que um grande número repete e não acredita realmente nisso, que isso é para ele? Não acredita. E você vai ter o que você acredita. Eu comecei dizendo isso. Você vai ter o que você acredita. As palavras só têm poder sobre a sua vida, sejam elas de bênçãos ou de maldições, se você acredita. A palavra de Deus só tem poder sobre a sua vida se você acredita. Você tem o que você acredita. Se você acredita que você nasceu para sofrer, que nunca você vai ter nada, que essa área da sua vida é fracassada mesmo, que não vai, seja feito conforme a sua fé. Não, Bi, você está falando isso aí, eu não acredito em nada disso. Seja feito conforme a sua fé. Não vai mudar nada na minha vida, vai mudar na sua. Eu acredito em tudo que eu falo. E é por isso que eu tenho uma caminhada progressiva. E eu não vou terminar meus dias sem total realização. Aliás, eu já sou uma pessoa realizada, porque eu tenho Deus na minha vida, e tudo que eu faço, eu tenho prazer em fazer, eu vivo com propósito, e o propósito me realiza. Mas eu tenho sonhos altos, e eu quero ter uma vida gloriosa, a cada dia. Eu quero uma vida honrada. Eu estava ouvi uma reportagem que o Billy Graham morreu, e ele recebeu propostas, ele recebeu a proposta de ser ator em Hollywood, porque ele era lindo. Ele recebeu a proposta para ser ministro na Casa Branca, porque ele era muito, assim, um cara capaz. E ele recebeu propostas e propostas, mas ele optou pelo propósito e viveu com propósito. Foi velado num lugar onde só os presidentes são velados. Recebeu honra incomum. Por quê? Porque ele permaneceu no propósito. Ele cria no que ele falava. Ele orientou presidentes e presidentes. Foi conselheiro de presidentes e presidentes. Conselheiro de todos, de mais de 10 presidentes. Obama, ele foi conselheiro do Obama. O Trump foi até enalteceu ele diversas vezes. Por quê? Porque era um homem convicto. E que marcou a história. O maior evangelista do século XX. Sem escândalo, apesar de ter sido atacado pelos invejosos, chamado de anticristo, de maçom, de tudo que não presta, falaram contra ele. Foi extremamente atacado porque eram invejosos, e gente desse jeito tem para todo lado. Mas ele permaneceu no propósito. A vida dele não foi uma vida como a minha, como a sua, só que superando. O casamento dele, uma vez perguntaram para a esposa dele: você já teve vontade de se separar? Ela disse: pensamento de divórcio não, mas de homicídio sim. Então você vê que eram pessoas, um casal normal, tinha seus desafios, mas que aprenderam a crer na coisa certa e a decidir pela coisa certa, e com isso terminaram seus dias honrados. Aproveitaram, viver uma vida gloriosa, e depois da morte altamente honrado. Foi noticiada a morte dele no mundo. Você nunca viu isso? Até o Jornal Nacional falou da morte desse homem.
O mundo falou dele. Por quê? Porque ele plantou. Porque ele se livrou dos lós, que só estressavam, que impedia ele de ver coisas. Porque viveu com propósito. Quem não quer uma vida dessas? De honra, bem-sucedida, de credibilidade. Mas nós sabemos que não é com estalar de dedos. Não é. Decisões precisam ser tomadas, aliás. É possível você ser um crente altamente bem-sucedido. Você não foi chamado para uma vida à margem da abundância. Isso eu falo em todos os aspectos. Você foi chamado para ter paz, para ter alegria, para ter sucesso na sua vida, realização. E se você não está tendo, é porque você ainda não acredita no que você está ouvindo e acredita em coisas que estão atrasando a sua vida, porque você ainda carrega lós com você que só tumultuam a sua vida e não deixa você ver a promessa, pisar na promessa, possuir a promessa, ouvir a voz de Deus. Quem está recebendo a palavra? Ela está te ajudando. Quem identificou lós aqui na vida? Levanta a mão para mim. De verdade, não levanta a mão se você está entendendo a palavra. Deus não me deixa parar de falar de crenças limitantes e uma mentalidade dominada por pensamentos e uma fé negativa. Você vê que o assunto vai e fala hoje, daqui a pouco estava aqui de novo. Você não está indo a lugar nenhum por causa dessa crença. Uma crença errada, você acredita em coisas que atrasam a sua vida. Você tem visto a palavra? Você tem prestado atenção na palavra? E cada palavra que você recebe, você tem percebido que essa fortaleza desgraçada vem ruindo aos poucos, ou você pode dizer, já ruiu na minha vida. Essa fortaleza violenta já caiu. Você tem essa resposta? Quem já identificou essas fortalezas? E quem já pode dizer, já caiu, já foi demolida, eu já não penso mais assim. E os que ainda não conseguiram, por quê? Você tem a resposta? Eu tenho. Você está escutando e você não tem deixado entrar como verdade absoluta. Você está me ouvindo? Sabe o crer, mas não crê? Recebe, mas não recebe? Ouve, mas não vira nada? Porque quando sai, aquilo ainda está dentro de você, porque você não deixou entrar. Peraí, é assim que tem que ser. Eu estou lendo, está na Bíblia, eu estou aprendendo todo dia, Deus está falando, minha vida está travada aqui, é Deus insistindo comigo. Eu fico vendo o amor de Deus. Às vezes eu vou para uma passagem, estou eu lá toda animadinha, novidade, que maravilha. Vamos lá, Deus diz, Hoje mesmo foi muito engraçado. Estava eu toda animadinha, que eu ia falar e tal. Deus, crenças limitantes, minha filha, não acabou. Isso é o que é isso? Amor. É Deus lutando com pessoas que ainda estão, eu não sei porque que a minha vida não muda. O diabo luta comigo e a vida não vai, eu não tenho dinheiro para nada. E Deus fica lá. Eu sou longânimo e tenho misericórdia de você. Mas hoje, você vai pregar isso de novo, Cléo. Hoje ele vai pegar.
Senhor, mas você não pegou, segunda-feira não tem mais o que fazer. Não. Nós vamos insistir. Nós vamos insistir. Senhor, mas segunda-feira eu fiz repetir. Senhor, não acordei. Então, não, mas hoje vai. Hoje vai pegar. Hoje vai entrar. Vai se vestir dessa palavra. Vai apartar. Aparta de mim, Ló. Vai para outro canto. Esse véu está sendo tirado. Agora eu vou ver. Eu não vou mais pensar como eu tenho pensado. Eu não vou mais manter as coisas como elas estavam. Esses hábitos, esses rituais, essa forma de reagir. Não, acabou. Fim. Você acredita em Deus? Eu vou te dar mais uma chance. Você acredita em Deus? Você acredita na palavra de Deus? Ok. Então por que alguns aqui ainda acreditam em coisas que são contrárias à palavra de Deus? Você tem a resposta? Por quê? Porque você se habituou a pensar desse jeito. Você estabeleceu essa linha de pensamento, que é uma fortaleza, que é uma crença, que é um tipo de fé. Que é um Ló que você carrega do tempo que você estava em Harã. E que agora você tem que derrubar essa fortaleza. Você tem que mandar o Ló se apartar de você. Você não pode mais acreditar nas coisas que você sempre acreditou. Consequentemente, pensar. Consequentemente, sentir. Consequentemente, falar. Consequentemente, agir. E, consequentemente, esses resultados. Porque os seus resultados são os frutos das suas crenças, do que você acredita. Você acredita, você pensa, você sente, você fala, você faz, você tem um determinado resultado. Vamos juntos? Eu creio, eu acredito, eu penso, e eu sinto, e agora eu falo, e agora eu ajo. E essa atitude, essa decisão, traz para mim um resultado. Você gosta do resultado? Você ama quem está felicíssimo com seus resultados? Bem alto para mim. Muito pouco. Muito poucos. A maioria é um outro que está feliz. Quem está infeliz com os resultados? No que você acredita? Você acredita no Deus dessa Bíblia? De novo, você acredita em Deus? Você acredita na palavra? Quando eu estou pregando, você acredita no que você está ouvindo? Acredita mesmo? No que você pensa? Vamos ver se você acredita. O que você pensa diz o que você crê. Os seus pensamentos estão alinhados ao que você está aprendendo? Os seus pensamentos estão alinhados ao que você está aprendendo? Bicho, eu estou me estressando, eu vou embora. Não quero saber. É muita pressão. Eu fui para o culto, uma pressão na gente. O que você pensa está alinhado ao que você está aprendendo? Sim? Quem disse sim? Não? Ele disse sim. Então você tem resultados. Tem resultado? Está tendo resultado? Está feliz com os resultados? Não? Então tem que crer totalmente no que está ouvindo.
E você sabe se você crê pelo que você... Não. Você sabe no que você crê pelo que você... Não, é muita pressão. Não quero saber. Os seus pensamentos estão alinhados ao que você diz que crê. Você tem a resposta. Os seus sentimentos, os sentimentos que você tem, esses sentimentos são gerados pelo que você pensa. Então, internamente, seus sentimentos são motivadores de fé que te levantam e te levam para frente. O que você fala? Você fala vitórias. Sim, eu tenho, eu posso, eu vou. O que sai da sua boca é só, eu posso, eu consigo, Deus está comigo. Nunca, ai meu Deus, que luta, que problema, dificuldade passiva, tanta dificuldade. Não. O que sai da sua boca é só, eu posso, eu consigo, está tudo bem, Deus está comigo, a vitória é minha, eu chego lá, eu estou mirando para a minha vitória, eu vou para o topo, eu creio nisso. Toda vez que você abre a boca, você só profetiza palavras, você libera palavras poderosas, coisas assim de fé que te levantam. Então, peraí, as suas palavras estão alinhadas ao que você diz que crê? Então você está assim, acabou, ninguém te segura. Porque é daí que vem o resultado. É você acreditar no que você está aprendendo. Então a sua cabeça agora funciona assim. E daí para diante tudo. Então, as raposinhas destroem cavinha. As raposinhas, os lós não deixam você ver coisas grandes. Coisas que você carrega com você. E que só estão atrasando a sua vida. E eu sei que você quer resultado. Eu quero resultado. O resultado, que é progresso, ele nos mantém vivos. Nós precisamos nos viciar nisso. É nisso que nós temos que nos viciar. Porque o progresso nos mantém vivos. Eu estou progredindo, eu estou crescendo, eu estou indo além, minha mente mudou. Uau, eu estou vendo coisas que eu não via antes. Eu amo quando eu tenho revelações. Meu Deus, uau, eu estou vendo o que eu não via. Uau, eu estou crescendo, eu estou avançando, eu vejo avanços da vida. Isso é motivador. Mas aquela estagnação, retrocesso. Quando isso acontece, tem a ver com o que eu acredito. Que vai gerar pensamentos, sentimentos, que vai me levar a falar o que eu não devo, e ter atitudes que vão atrasar a minha vida, que vão estagnar a minha vida. Eu vou acabar levando coisas comigo que só atrasam a minha vida. Eu vou me envolver com coisas que vão ser perda de tempo. E por aí vai. Você acredita que hoje, realmente, quem pode dizer isso para mim? Não, eu vou sair por aquelas portas ali, eu não sou mais a mesma. Eu estou vendo coisas que eu não vi antes. Eu acordei, a venda, o véu saiu, já identifiquei, eu já sei. Eu sei quais são as crenças, quais são os lós, eu sei tudo. Você, hoje pode dizer, não, mudou. Essa aula mudou, esse culto me mudou. Eu já sei, eu estou vendo agora, eu identifiquei. Levanta a mão para mim. Amém. Pega o seu propósito, vamos colocar em pé. O que depender de mim, eu te levo nem que arrastado.
Vou fazer igual Deus fez com o profeta. Eu vou te catar pelos cabelos, eu vou te arrastar aqui, ó. Arrastar. Ó, aqui, o Senhor precisa pegar pelos cabelos, às vezes precisa, para levar um choque. Entendeu? Ele levanta a gente assim pelos cabelos. Vai dizer, não, 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 não. Assim não. Assim não. Você não vai mais viver do jeito que você está vivendo. Porque Deus quer que você desfrute dessa vida plena, conquistada na cruz. Não tem sentido você não desfrutar dela. Então ore ao Senhor nesse momento, para que nós possamos apresentar nosso propósito e fechar nosso trabalho. Coloca tudo diante de Deus, se abra para Ele agora. Ó Senhor, eu entendi, eu compreendi, meu Pai, e agora eu entrego tudo nas Tuas mãos e eu peço a Sua ajuda para que eu possa, meu Deus, me portar na vida e já ao sair ali, Senhor, já ter um comportamento, uma visão, uma atitude completamente diferente daquela que eu venho tendo, meu Pai amado. Senhor, passa do Teu sangue sobre o Teu povo, que essas fortalezas estejam sendo completamente demolidas, essas crenças limitantes, escravizantes, que elas caiam por terra, essa cegueira, esse bloqueio mental, esse orgulho, essa arrogância, que não deixa ela se abrir, meu Deus, para a verdade. Senhor, esses sentimentos que ainda têm cegado o entendimento dela, esses nós que ela tem carregado, Pai, eu oro para que essa pessoa nesse momento esteja sendo livre, liberta de todas as situações que têm atrasado a vida dela, impedido, Senhor amado, ela de ter progresso, ela de ir além, Salvador eterno. E o Senhor tem nos levado a ter uma vida abundante, espiritualmente, cheios do Teu Espírito Santo, uma vida abundante na família, no casamento, no financeiro, uma saúde plena. Nós podemos ter uma vida completa, como está escrito, e evoluirmos, crescermos em cada área. Eu oro, meu Senhor amado, que a palavra tenha entrado, e que cada um tenha recebido, e que passe a se disciplinar naquilo que tem aprendido, a disciplinar a mente, manter a visão no lugar certo, e não carregar mais nenhum nó, nem manter nenhuma crença limitante na vida. Liberta o Teu povo, levanta com poder, restaura completamente, cubra o Teu povo com Teu sangue. Eu consagro cada propósito e cada projeto eu entrego nas Suas mãos. E eu peço, Senhor, a Tua bênção, a realização. E que cada um tenha grande progresso, Senhor. Realizações sejam realizadas em todas as áreas. Tenham as respostas. Que aquilo que é impossível, que venha a ser materializado na vida dessa pessoa, e tudo que é possível, que ela receba a força, a graça, para realizar, para crescer, para progredir, meu Pai. Aquilo que é impossível, que o Senhor venha mudar, trocar corações, abrir portas, definir situações, operar milagres. Mas aquilo que é possível, meu Pai, aquilo que está ao alcance dela, que ela tem que fazer, que ela tenha força, graça, para agir, para evoluir, para progredir. Abençoa o Teu povo, Pai. Eu consagro cada projeto e profetizo a realização na vida de cada um em nome de Jesus. Com as Suas mãos santas, estendo para a direção que você precisa que Deus haja. E fala, Senhor, visita lá a rua tal, número tal, bairro tal, a situação tal. E eu peço nesse momento, meu Pai, para que o Senhor dê vitória, defina aquelas situações. E me ajuda, Senhor, lá na minha casa ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa.
Oh, meu Pai, o melhor filho, ser o melhor funcionário, o melhor patrão. Oh, meu Deus, um grande administrador, uma liderança sábia, forte. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda aquilo que depende de mim, que eu execute com excelência. Fale isso para Deus. Me dá visão, que eu execute com excelência. E aquilo, meu Deus, que não é possível, que é totalmente impossível, me socorra, materializa as vitórias da minha vida, defina, opera o impossível, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância, muito importante. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu concordo com cada oração, com cada clamor, com mudanças, com milagres, com portas abertas, com definições. Eu concordo com a vitória de cada um que aqui está. Eu ligo aqui na terra todos esses projetos materializados para que eles sejam ligados no céu. Eu desligo aqui na terra tudo que tem bloqueado o caminho dessa pessoa, para que seja desligado no céu. Eu profetizo a vitória, a solução, os milagres. Eu profetizo um novo tempo na sua vida, força para ir além e disciplina para ir além, para estabelecer aquilo que vai trazer para você resultado, que você desfrute das promessas, que as promessas sejam materializadas na sua vida, que você pise na terra, possua a terra e viva os milagres, que você saia do lugar que Deus mandou sair, da mentalidade que Deus mandou sair, da visão. Eu ordeno que você tenha força para sair do lugar que Deus já disse saia. Aí não há lugar para você. Que você tenha força para deixar tudo aquilo que Deus mandou você deixar. Que você tenha força de romper com aquilo que representa o ló que você ainda carrega com você. Que você tenha força de dizer não para aquilo que é necessário, e que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa pisar na sua terra e possuir a promessa na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e evangelize pessoas. Se você tem sido abençoado por intermédio desse programa, evangeliza, leva para outras pessoas. Se tem sido uma bênção na sua vida, leva para outras pessoas, dá um joinha para mim. Isso faz diferença, claro que faz. Dá um like aí.